Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, 16ª pergunta aqui, vamos deixar no ar. Rodada mais difícil da temporada até o momento, pra mim, Vamos dar uma desvendada. Lembrando que, cadê os vídeos, Davi? Vamos deixar isso tudo em ordem, tá? Porém, a gente tá focando muito nas lives. E amanhã tem live aqui no canal, a partir das 7 horas. Terça-feira, às 7 horas, tem a live da Poucas Ideias. Aqui a gente vai montar uma base e amanhã a gente vem com o estudo completinho para vocês, beleza? E no finalzinho do vídeo tem a escalação do Boleiragem Ousadia. Show? Vamos lá, lateral para rodada. Numa rodada tão difícil, que tem tantos visitantes, por exemplo, o Cruzeiro, que a gente quer escalar, uma das coisas que a gente tem que ficar de olho é na fase. Então, tipo assim, numa rodada difícil, jogos difíceis, o que tem dado certo? Fase. E a fase do Cruzeiro é muito boa. A gente pode pegar na última rodada o Wendel jogando de lateral esquerdo contra o Corinthians, mitou. E se a gente for tirar o Wendel da equação, nas últimas rodadas a lateral esquerda tem tido um desempenho interessante contra o Corinthians. Então vamos colocar aqui o Kaique Bruno, tá? Segunda vaga de lateral, muito difícil. Eu gosto de dobrar o Cruzeiro, realmente acho interessante. São dois jogadores que estão numa fase muito boa. E é isso aí, não tem muito o que discutir, fase. Mas, laterais do Palmeiras me agradam bastante também. Por quê? O time do Fluminense perdeu Arias, que já é uma puta perca, e deve insistir o Renato agora na linha de 3 zagueiros. Então o Fluminense vai cada vez ficar um time mais defensivo, a tendência. O Palmeiras está tomando muito gol, sim, mas o Palmeiras é o melhor visitante do campeonato. E o Giai é um jogador que gera scout básico. Então teve algumas rodadas já, a gente colocou o Giai, por exemplo, contra o Bragantino fora de casa. Ele foi lá e entregou 5 pontos. Então, pra mim, é isso. É um jogador que o SG meio termo, não sei se vai rolar, tem chance, mas mesmo perdendo o SG, acredito que ele vai me entregar uma boa média básica. É isso que a gente tá apostando, tá? Gosto do Enzo. Contra o Corinthians teve um mal-estar, não jogou, mas é um jogador também que costuma gerar básica. O Souza, mesma coisa. Então a gente tem algumas possibilidades. Mas, aliás, esquecemos de falar do Reinaldo. O Reinaldo só tem um problema aqui, que o Léo Condé, o Ceará, toma pouquíssimos gols jogando em casa. Então essa é a única coisa que eu ficaria mais pé atrás. Mas a fase do Mirassol é insana, a fase do Reinaldo é insana, é um dos artilheiros do campeonato, falta, escanteio, pênalti, é tudo com ele. Então não tem como falar, é um puta nome pra rodada. Hoje eu ficaria entre Kaique Bruno, tem um jogador do Cruzeiro na lateral, e a segunda vaga ficaria entre Palmeiras e Reinaldo hoje, tá? Hoje. Amanhã pode ser que a gente mude de opinião, porque vamos ver com o estudo mais completinho, tá? Técnico da rodada. Olha, pra mim o técnico, numa rodada difícil, vamos focar no elenco. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Ponto. Tô indo de Cruzeiro, eu acho que hoje, entre os três, é o que tá em melhor fase. Se a gente for falar um técnico como mandante, cara, o técnico do Santos, se pegar um SG, tem tudo pra mitar. O problema é pegar o SG, acho um jogo muito difícil. O Fábio Carille é um bom técnico, cara. Acho o Fábio Carille um excelente técnico. Acho que dos mandantes seria o técnico que eu gostaria mais, tá? Acho o Fábio Carille muito interessante pra rodada. Porque, vamos lá, quem da defesa do Vitória dá pra escalar? O Lucas Arcanjo. Eu acho que é o único, tá? Porque o Sport, tá cedendo ponto para goleiro pra Deus e o mundo. Recorrência do Sport para goleiro tá insana. E o único jogador interessante defensivamente do Vitória é o goleiro. A gente tinha o Jamerson antigamente, como um nome legal também, mas o Jamerson infelizmente se machucou, tá? E hoje é só o Arcanjo. Por isso que eu falei que o Fábio Carille, ele é um nome legal, porque ele pode cobrir esse SG do Vitória na rodada, tá? Acho o nome realmente do Carille muito bom. E fica até uma variação, quem quiser fazer, Cássio com Kaique e Carille como técnico nessa atual formação que a gente colocou, tá? Outros goleiros, Rossi, o Everton, Cássio, eu acho nomes interessantes, e até o Brazão, que de fato está numa fase iluminada, tomou 3 gols e mesmo assim tirou 6 pontos, porque defensivamente o Santos dá muito espaço, tá? Vamos aqui agora para a zaga. Primeiro nome, primeira escolha, já está aqui na tela para vocês. Muitos comentaram sobre o Ferrarese na rodada passada, achavam um puta nome.
mas tinha nomes mais confiáveis, como o Barbosa. Acabou que o Ferrarese mitou, mas Barbosa, Victor Gabriel também foram muito bem. Então, é isso. Mais uma parada interessante sobre o Ferrarese, que depois da chegada do Crespo, ele teve 2 jogos com o Crespo. E nos 2 jogos, o Ferrarese simplesmente bateu 9 pontos de média básica. 9 pontos de média básica contra o Braga, sem saldo de gol, sem nada. Básica, desarmando. E contra o Corinthians, teve saldo de gol? Teve, mas tirando o SG, 9 pontos de básica novamente. Então, cara, a fase do Ferrarese é muito boa. Essa vaga de zagueiro, eu acho que é a mais difícil da rodada até o momento, tá? Você pode dobrar o Cruzeiro, você pode dobrar o Palmeiras, você pode vir pro Flamengo. A fase do Léo Ortiz é muito boa, então o jogador que tá realmente nos últimos jogos mandando muito bem. Sinceramente, você pode até arriscar num zagueiro do Vitória, mas eu acho que é por aqui mesmo, cara. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, e é isso. De momento, eu vou dar uma espalhada. Então vamos colocar aqui um Léo Ortiz do Flamengo. Mas esse Léo Ortiz do Flamengo é a vaga mais aberta para mim. Porque dos adversários, Cruzeiro pega o Corinthians, que não tá numa boa fase, Dorival na corda bamba. O São Paulo pega um Juventude, que não é um time confiável. O Fluminense tá muito defensivo, então dá para entender o SG. Agora, o Bragantino em casa é um time muito forte. Então, acho o SG do Flamengo bem difícil. Mas o elenco do Flamengo é muito bom e a gente sabe que é um time equilibrado. Se tomar, é aquele golzinho. Então, sempre tem a chance de SG se tratando de Flamengo, tá? Meio de campo e ataque. Cara, Caio e Matheus Pereira. Não tem como deixar de fora. É de fora fase. E é isso. De momento, meu capitão é o Caio. Essa vaga de meio de campo decidiu as 2 últimas rodadas. E novamente é uma vaga difícil. O Arrascaeta tá num momento muito estranho. 3 jogos bem mal, até fisicamente tá esquisito, não tá correndo muito. E eu tenho até dúvidas aqui se o Felipe Luiz não pode aprontar. Acho o nome do Arrascaeta muito forte, é um medalhão, mas a fase dele é estranha. Alan Patrick é uma boa pedida, o Santos dá muito espaço. É um nome legal. Garro, muito forte. Mateuzinho. Então, o que eu tô pensando aqui? A gente tá colocando Mateuzinho, a gente tá colocando Renato Kaiser. Estamos dobrando Vitória. Se a gente for pegar o último jogo do Sport contra o Juventude, foi um jogo parecido. Vitória Sport, Juventude Sport. Cara, Mandaca foi bem, o Taliari foi bem, Gilberto mitou. Então, tipo assim, o time do Sport fora de casa tá cedendo muito ponto. É um time que tá tudo dando errado pra eles. Então, vamos no Mateuzinho, vamos no Kaiser no basicão e vamos ver o que vai rolar. Quem não confiar no Vitória e quiser sair, eu acho que ter o Carille como uma leve cobertura, caso o Vitória vença bem, é uma boa pedida e é basicamente isso. Mas não é um time que passa confiança o Vitória. O que passa confiança é o adversário, tá? Última vaga no meio de campo. Olha, tô insistindo. De momento, eu acho essa vaga aqui aberta. O Mateuzinho e o Matheus Pereira eu não devo abrir mão, mas essa vaga é aberta. Mas de momento eu tô colocando o Neymar. Se eu não for pro Neymar, eu devo colocar o Arrascaeta mesmo, tá? Neymar, bola parada, pênalti, escanteia, tudo com ele. Esse é o ponto. Então ele tem básica. Tem básica. A questão é o Santos ajudar. O time do Santos é muito ruim. É muito dependente do Neymar, mas é um jogador que tudo passa pelo pé dele, tá? Vamos para o ataque. Já definimos o meio de campo. O ataque a gente já também encaminhou. Mas aqui a gente já tem outro jogador que para mim não tem como brincar, que é o Luciano. Ah, Davi, mas tá falando isso só porque o Luciano mitou contra o Corinthians? Não. Aliás, a gente comentou bastante sobre isso na última rodada. O Luciano, dos últimos 5 jogos pelo São Paulo, em 3 ele bateu 8 pontos de básica. No quarto ele bateu 6.8. Básica, galera. Tô falando sem participação de gol. Ele tá muito bem em média básica. Aí contra o Corinthians, mitou de novo. Então, tipo assim, a fase do Luciano é insana. Não dá pra brincar com o Luciano. Eu realmente acho que esses 3 atacantes aqui é difícil a gente abrir mão. Mas agora dá pra brincar. Eu realmente acho que essa última vaga do meio de campo do... Aliás, quem quiser colocar o reserva de luxo no meio, acho ok. Mas eu sempre prefiro colocar o reserva de luxo no ataque. E eu acho que aqui tá bem aberto. A gente pode vir pro Luiz Araújo, principalmente porque nesse time a gente tá sem Flamengo no ataque, tá sem o Arrascaeta, então o nome do Luiz é interessante. A gente pode vir pro Guilherme, nunca dá pra saber quando ele vai jogar bola, mas jogando em casa é um jogador forte. Temos
Pedro Raul, não acho tão interessante, mas quem quiser arriscar. O próprio Chico da Costa, que é o atacante do Mirassol, que vem de 2 gols, é um bom nome. Olho no Pedro, não sei se tem alguma possibilidade dele começar como titular, seria um nome interessante também. É isso, galera. Acho que o Juventude também, um atacantezinho do Juventude, quem tiver sem o Ferrarese é ok. A dobradinha de ataque do São Paulo nos últimos jogos tá funcionando, ó. Contra o Bragantino foi 36 pontos de André Silva e Luciano. Na última, lógico, o Luciano foi o grande destaque, mas o André Silva ainda deu assistência. Então, quem sabe, uma dobradinha do São Paulo pra terceira vez funcionar. Não sei. Enfim, essa é uma vaga que eu quero estudar. Aqui para mim tá bem nebuloso. Vamos olhar número, vamos olhar, estudar de fato para amanhã trazer um conteúdo mais completo do ataque. Tamo de Luiz Araújo, bem no basicão mesmo, mas eu acho uma vaga bem aberta. Porém, vai daí com boleiragem e ousadia. Boleiragem e ousadia na tela. Já estamos aqui com o time base do Ousadia. Ousadia que sofreu muito nas 2 últimas rodadas, porque eram rodadas bem feijão com arroz. A gente fechou defesa e bateu na penúltima, fechamos a defesa e bateu na última. Mesmo assim, foram rodadas complicadas para Ousadia. Porém, essa já é uma rodada bem aberta. E o Ousadia vem o quê? Triplicando o Cruzeiro com o técnico, dobrando o Palmeiras. O SG do Cruzeiro, o SG do Palmeiras, por incrível que pareça, são 2 SGs que eu realmente acho que pode rolar. Assim como a fase do Ferrarese. Então, eu acho que essa defesa tá muito encaixada, bem interessante para quem quiser arriscar, tá? O ataque, o que a gente brincou aqui? Mateuzinho, Matheus Pereira, Caio, Luciano e Caio, isso é meio padrão. Sim, mas a gente está dobrando o Internacional como aposta. Por quê? O time do Santos em casa deve sair para ganhar o jogo, para buscar o placar e vai dar espaço. Davi, mas esse era o pensamento contra o Flamengo. Sim, mas contra o Flamengo, o Santos veio com uma proposta extremamente defensiva, veio se fechar. Coisa que eu acredito que não fará contra o Inter. Eu acredito que o Santos vai para cima do Inter buscar o resultado. E aí Alan Patrick e Wesley vão ter muito espaço. Quem participar de gol aqui imita. Ousadia sim, já tô garantindo para vocês, mesmo amanhã a gente estando na live vindo com o time mais encaminhado, mas o Ousadia dificilmente vai sair da apostinha do Inter. Acho que o Inter é uma aposta muito boa a se fazer nessa rodada, tá? Esse, de momento, é o Boleiragem Ousadia. Beleza? Muito obrigado pela audiência. Quem gostou desse vídeo, dá aquele joinha maroto para estar fortalecendo o nosso trabalho. Vejo vocês amanhã na live da Poucas Ideias e tamo junto. Valeu!